Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou comparar dois celulares que não seriam exatamente as melhores opções para serem comparadas, que é o Motorola Edge Plus com o iPhone 11. O iPhone 11, como quem acompanha o canal sabe, é o celular que eu tenho aqui em mãos. O certo seria comparar com um Pro Max, um 11 Pro Max, mas como não temos, vamos comparar com o que tem. O que acontece? Essa comparação eu acho que ela pode ser justa no seguinte ponto. Quando você avalia a performance dos aparelhos, a performance do iPhone 11, apesar dele ser um aparelho um pouco mais, não dá para chamar de entrada, mas um pouco mais de entrada quando comparado com o 11 Pro, ele na performance ele acaba sendo super comparável porque é o mesmo chip, é a mesma performance. Ele perde nas câmeras e na tela AMOLED, né? Ou OLED. Então aqui você vai ter essa diferença. De resto, eu acho que como performance ele está muito próximo. Eu acho que aí vale a comparação, porque podem ser duas opções de compra interessantes para quem busca performance, principalmente para tarefas pesadas e para games. Então, vamos dar uma olhadinha mais de perto nesses dois celulares e ver os pontos pró e contra de cada um, né? Vamos nessa. Então, vamos lá. Bom pessoal, então aqui nós temos os dois aparelhos. Deste lado o Motorola Edge Plus com 256 de memória interna e deste outro lado aqui nós temos o iPhone 11 também com 256 de memória interna. Falando em preço, o aparelho da Motorola, como é lançamento, está com preço mais salgado. Se você for pagar à vista, é possível encontrar na faixa ali dos R$ 7.200. Se você for comprar também à vista no site da Apple, tá? Não estou nem fazendo uma pesquisa um pouco mais profunda, o aparelho, o iPhone 11 com 256 também, você consegue pagar R$ 5.200, tá? Vamos dizer agora, se você, por exemplo, puxa, eu não quero o iPhone 11, eu queria o 11 Pro. Então vamos dar uma olhada no 11 Pro Max, vamos subir para o topo esse daqui para ver o quanto que seria a diferença de preço. Lembrando que o aparelho da Motorola nós conseguimos comprar por R$ 7.200 à vista. Agora, e um 11 Pro Max? Vamos dar uma olhada aqui, estou no site da Apple também. Vamos pegar aqui, escolher a cor, 256 de memória interna também. Aqui nós ficamos com o aparelho à vista. Se fosse um 11 Pro, nós compraríamos ele por R$ 7.559 à vista. Então estamos falando de R$ 7.559 contra R$ 7.200. Preços muito semelhantes. Mas aqui a brincadeira é com o iPhone 11, tá? Então o que nós temos aqui de grandiosas diferenças? Passando assim bem rapidamente, eu não vou entrar em detalhes de processador, porque os dois aparelhos são muito bons, são realmente muito potentes. Claro que no iPhone você precisa de um pouco menos de memória para rodar as mesmas coisas. Então você tem menos RAM, você tem um processador diferente, mas é muito forte, é muito potente. Os dois dão um desempenho excelente. Só para lembrar, aqui nós temos 4 de RAM no iPhone contra 12 de RAM no aparelho da Motorola. Então a diferença é brutal, só que o sistema exige menos, tá? Então aqui um dos principais pontos que você pode notar à primeira vista é a qualidade da tela. Nós temos aqui, por incrível que pareça, 828 por 1792 pixels numa tela de 6.1 contra 1080 por 2340 numa tela de 6.7. Então você tem muito mais tela, você tem uma tela OLED contra uma tela LCD, então assim, não dá pra gente nem comparar porque é uma diferença brutal. Segunda diferença brutal está na câmera, então vou mostrar as duas câmeras aqui. Enquanto dá para ver até marcado ali, nós temos 108 megapixels no aparelho da Motorola, nós temos apenas 12 megapixels em duas lentes no aparelho da Apple. Tá? Então também com tamanho de sensor de 1.2,55 no aparelho da Apple contra um sensor de 1/1.33. Aqui falando de abertura, né, nas câmeras nós temos uma abertura de 1.8 nas duas lentes,
enquanto que na terceira e quarta lente desse aparelho aqui da Motorola nós ainda temos um f2.2 e um f2.4 e aqui 1.8 e 2.4. Estabilização ótica nos dois aparelhos é excelente, né? Não tem do que reclamar disso, é super útil e importante. E prosseguindo aqui, câmera frontal, enquanto nós temos aqui a câmera no Note com 12 megapixels f2.2, na câmera frontal do Motorola, que aqui no cantinho nós temos 25 megapixels f2, tá? Então é uma diferença bem considerável, bem importante. Vamos colocar aqui na foto dos dois e vamos ligar a frontal aqui só para dar uma olhada. Então, o que é curioso é o seguinte, quando você coloca uma do lado da outra, não sei se vai ficar tão nítido, mas o tom de pele do iPhone, os detalhes do iPhone são bem mais bonitos, tá? Então é uma coisa até bem curiosa, não sei se vai ficar claro, a minha cor de pele está mais real no iPhone, o iPhone está entregando uma imagem menos lavada, mesmo com menos megapixels, tá? Então é uma curiosidade, é aquilo que eu falo, né? A câmera do iPhone, para quem quer gerar conteúdo, são câmeras excelentes, não tem nem o que falar. As duas câmeras gravam em 4K dos dois aparelhos, tá? Vou deixar aí que eu movimentei aqui para onde não devia esse cara aqui. Vamos lá voltar para o lugar dele. Então, nos dois casos você tem gravação de vídeo em 4K. Nós temos 30 frames por segundo neste aparelho da Motorola, o que é um absurdo. O hardware cabe mais, gente. Eu não sei como é só 30 e não chega nos 60, que seria o aceitável. O iPhone 11, que nem é o mais top de linha da Apple, ele consegue gravar a 60 frames por segundo. Aqui no iPhone nós temos 240 frames por segundo em slow motion, enquanto nós temos apenas 120 frames por segundo no aparelho da Motorola, tá? Seguindo aqui, um pouco mais adiante, outro ponto interessante, câmera frontal. Câmera frontal do aparelho da Motorola grava em Full HD 30 frames por segundo. Não é possível que não grave em 4K com esse hardware. Enquanto que o aparelho da Apple, que nem é o mais top de linha, ele grava em 4K em 60 frames por segundo. Então é uma diferença bem interessante para quem pensa em usar o aparelho para gravar vídeo. Os dois aparelhos têm Wi-Fi AC e AX, então estão prontinhos, né, para a próxima geração do Wi-Fi, caso você já tenha dentro da sua casa esse Wi-Fi. Com relação à conexão, aqui nós não temos conector para fone de ouvido, só esse proprietário da Apple, que poderia ser uma tipo C, mas infelizmente ainda não é. O som é estéreo no aparelho da Apple e, na minha opinião, um pouco mais encorpado, tem um pouquinho mais de grave, tem uma presença um pouquinho melhor. Mas, por outro lado, o aparelho da Motorola entrega aqui o conector que todo mundo ama, né? Um monte de gente, pelo menos. Eu não ligo mais, vou ser muito sincero, mas ele entrega aqui o P2 para quem quer usar um fone com fio, tá? Então é um ponto aí para quem tem um bom fone em casa e gosta de usar. Seguindo em frente, nós temos aqui, para finalizar, aí uma diferença muito grande, mas que na prática não se mostrou tão absurdamente relevante. Aqui no aparelho da Motorola nós temos uma bateria interna, né, de 5.000 mAh, externa só faltava, né? Claro que é interna. Enquanto que no aparelho da Apple nós temos apenas 3.110 mAh. É uma diferença grande. Eu sinto que o aparelho da Motorola dura um pouquinho mais, mas não é na mesma proporção. Esse aparelho da Apple ele está muito otimizado, está muito bem azeitado com o software e ele aguenta um dia intenso de uso numa boa, tá? Então, vamos fazer um teste por curiosidade aqui, só para mostrar para vocês, para ter uma ideia da questão de desempenho. Como sempre, eu gosto muito de testar um jogo que é super pesadão, que é o Grid Auto Sport. Então, vamos atrás do ícone dele. Então, vamos abrir os dois ao mesmo tempo, só para vocês terem uma ideia de tempo de abertura, tá?
Então, só para ter uma ideia, nós estamos falando do iPhone 11 de algum tempo atrás aí. Vai ver que ele está um pouquinho atrasado, né, na abertura, mas não chega a ser nenhum absurdo, né? Considerando aí o tempo de lançamento principalmente, tá? Então tá aqui, dando uma ajeitada, ó, os dois começaram. Agora vamos chegar até a pista. Puxa, ele pediu uma atualização agora. Vou fazer a atualização rapidinho, já volto com o vídeo, hein? Bom, pessoal, então estamos no mesmo ponto, finalmente. Eu dispensei a atualização. Então, olha, veja que a experiência é muito semelhante. Obviamente que, de uma forma geral, olha que curioso, até chegou um pouquinho na frente o iPhone, mas de uma forma geral, até esse último ponto, eles ficaram muito semelhantes. Vamos aqui abrir uma corridinha só para ver o tempo que demora para abrir, mas veja que a experiência de uso é muito semelhante. Olha, os dois estão com desempenho praticamente idêntico. Então é uma questão interessante para ver como é bem otimizado o software da Apple, tá? Eu gosto muito do Android, mas também gosto muito da Apple. Eu sou um usuário meio esquisito porque eu sou fã das duas marcas que são, em tese, adversárias, que as pessoas até aqui nos comentários costumam quase morrer por uma marca ou por outra, mas para mim, eu gosto de tecnologia, eu gosto muito das duas. Aqui chegou primeiro o aparelho da Motorola, hein? Chegou primeiro, logo em seguida aqui um pouquinho de tempo depois, olha aqui, ó. Então vou dar um pause aqui e aqui também. Ah, então, mais para mostrar para vocês o tempo de carregamento até chegar em condição aqui de fazer uma corridinha. Agora, seguindo em frente, tá? Agora vamos falar um pouquinho mais da pegada do aparelho, tá? E o que acontece? Eu acho que o aparelho da Apple ele tem uma tela um pouquinho mais larga, o que para você utilizar muita coisa em modo paisagem, isso é até interessante, mas é opinião minha, tá, gente? Para usar no modo paisagem, que é este daqui, ó, você fica com uma área de visualização um pouco melhor, tá? Então o que eu quero dizer com isso? Vamos lá pegar o meu site para dar uma olhada, tá? Então, aqui o meu site no modo paisagem, e aqui vamos abrir o meu site também no aparelho da Motorola para poder mostrar o que eu quero dizer, mais ou menos o que eu quero dizer. Então o que acontece? Aqui no modo retrato, olha, a experiência acaba sendo muito semelhante, tá vendo que aparece a mesma quantidade de informação. Quando você coloca aqui no modo paisagem, é o que eu falo, olha, tá vendo que ganha um espaço, já dá para ver a primeira linha aqui, ó. Então, se colocar aqui o comecinho desse post, olha que engraçado, aqui eu já estou vendo imagem no aparelho de cima, enquanto o aparelho da Motorola eu ainda não vejo. Tá? Então essa é uma questão interessante, mas é gosto pessoal, quem prefere a tela um pouco mais estreita ou a tela um pouco mais larga. Então, assim, falando em linhas gerais, obviamente que o aspecto geral do aparelho da Motorola é muito mais moderno, parece um aparelho de alguns anos à frente, não só de um ano. Então realmente ele tem uma aparência muito mais bonita, a tela curva também entrega um visual super legal, ele tem aqui como você utilizar fone de ouvido padrão, né, no P2, então assim, é bem interessante, é bem completo, tá? Falando de câmera também, aqui, se você for considerar que você tem uma ultra-wide bem competente, bem legal, você tem uma macro e tem zoom de 3 vezes, você tem uma experiência de foto melhor, aqui é inegável, do que aqui que você só tem 2 lentes, tá? Então, em fotografia não dá para comparar. Você tem uma experiência melhor com a Motorola. Agora, o que eu tinha comentado no começo do vídeo, se você falar, puxa, eu vou fazer conteúdo para o Instagram e eu preciso gravar stories, não tem o que pensar, é mais otimizado sim o iPhone, aí eu acho que você tem que ir para o iPhone. Agora, se não for o caso, você quiser uma experiência mais fotográfica, mais rica em fotos, precisa ir para o aparelho da Motorola, não tem o que pensar, tá? A USB-C também acaba entregando umas possibilidades a mais,
mas assim, não é a USB-C que você tem na Samsung ou nos tops de linha, que tem modo DeX e tudo mais, mas você vai conseguir ligar um HD com maior facilidade do que aqui no iPhone, que não tem a USB tipo C. Você vai ter que correr atrás de acessório, vai ser mais complicado, tá? Então não é a mesma experiência. Quer ligar algum acessório, quer um leitor de cartão de memória, tal, tem que ir para o aparelho da Motorola. Então eu acho assim que, no resumão, eu gosto muito dos dois aparelhos, são experiências diferentes. E aí, quem deve comprar qual aparelho? Bom, se você tem outros aparelhos da Apple em casa, vai de iPhone. Se você tem um Mac, se você tem já os fones de ouvido, os AirPods ou um iPad, eu acho que você tem que ir para o aparelho da Apple. Se você gosta de ter um aparelho sempre atualizado, que as atualizações saiam de forma rápida, vai de Apple, que aí você não tem erro. Um aparelho com maior valor de revenda, tudo isso é para Apple. Quer fazer stories para o Instagram, vai para Apple. Eu quero games completos, eu quero pagar pouco por isso. Você tem o Arcade, o Apple Arcade, que você paga R$9 e tem jogos completos sem propaganda para te encher as paciências nem nada. Então, pô, é bem legal. O pacote é muito completo, sim, apesar de ter uma tela LCD, apesar de ter algumas coisas, um visual mais datado, né, com esse notch em cima. Então, apesar desses pontos negativos, é um aparelho que é super interessante para quem quer fazer essas coisas que eu listei. Agora, puxa, não é a minha praia, eu não gravo vídeo para o Instagram, eu gosto de Android. Eu acho que o Edge Edge Plus é um bom aparelho, porque ele entrega o máximo de hardware que você tem disponível hoje, tá? Então é tudo no topo e é um super aparelho. Tem um Qualcomm 865, que é um processador super competente, tem 12 de RAM, tem câmeras muito competentes também, muito legais. É muito legal poder brincar com a lente macro, por exemplo. A leitura de impressão digital na tela funciona super bem. Essa tela aqui eu adoro fazer isso, né? A tela com 90 Hz é muito rápida, bem mais legal do que a tela do iPhone. Então, assim, você ganha desse lado em possibilidades de uso de câmera. Não estou falando de vídeo, tá? Em vídeo ele perde, mas em fotografia você ganha em ter uma experiência riquíssima pela variedade das lentes, ter macro, ultra-wide é normal. Você ganha em ter uma tela OLED super legal, super bonita, curva. Você ganha a conexão para o fone de ouvido. Então você tem uma série de ganhos interessantes, tá? Aonde eu acho que ele perde? Ele perde por não ter experiência tão boa na gravação de vídeos. Realmente eu não consegui fazer ele gravar vídeo bem, e de qualquer forma ele não grava 60 frames por segundo, que é um absurdo, então também é outro ponto negativo. Para fazer stories não é a mesma coisa, né? Ele grava, ele compacta mais, é aquele problema do Android, né? Não fica tão legal quanto no iPhone. E você tem o problema das atualizações, que ele, com muito sacrifício, né, que até teve uma confusão aí logo que ele foi lançado lá fora, a Motorola chegou a comentar que ele teria uma atualização apenas. Aí depois que o pessoal reclamou, eles subiram para 2 atualizações, 2 versões de Android, mas aqui você fica na Apple com 5 anos de atualizações. Então 2 contra 5 é muita coisa, né, gente? Não dá nem para comparar. Mas, enfim, se você não ligar para este ponto, não precisar gravar vídeos, mas quer um Android com tudo no top, com a melhor tela, com uma tela curva, legal, com um processador e uma RAM, um desempenho para jogo, para o que você quiser, primoroso, ainda com entrada para fone de ouvido e tal, eu acho que é um bom aparelho, é um aparelho que vai te entregar uma boa experiência. Agora, se você quiser um maior valor de revenda, gravar stories melhores e ter uma experiência um pouco mais rica em games, eu acho que aí o aparelho da Apple acaba sendo uma opção mais interessante, tá? Então é aquela história, né? Vai tudo de gosto e de bolso. E por falar em bolso, por incrível que pareça, nessa comparação, o aparelho mais barato é o aparelho da Apple, custa por volta de R$2.000 a menos, tá?
Agora vale você comparar e pensar, puxa, o que a câmera do Motorola é superior e a bateria e o processador, isso compensa pagar os R$2.000 a mais? Aí você tem que fazer essa conta para ver o que você quer, tá? Mas, assim, o que eu falei, gosto muito dos dois, mas é inegável que parecem aparelhos de gerações diferentes, né? Um do lado do outro, parece que esse aparelho da Apple já tem uns 5 anos que foi lançado, né? Mas, ainda assim, gosto muito dos dois modelos. Bom, pessoal, então esse foi um comparativo entre esses dois caras bem diferentes, né? Que é o iPhone 11 e o Motorola Edge Plus. Como eu disse, né, a comparação foi feita mais porque eles estão na mesa, estão em casa, e eu achei que fazia sentido a gente lançar um olhar um pouco mais no detalhe desses dois aparelhos. Muita gente acaba ficando na dúvida, puxa, não tem coragem de gastar o máximo ali para comprar um iPhone mais caro, mas ao mesmo tempo queria um iPhone. E aí acaba balançando porque tem Androids com configurações super top com preço semelhante. Então aqui foi mais para mostrar dois aparelhos que têm preços diferentes, tem desempenho parecido. Então aqui, por mais que ele seja um aparelho mais simples, esse iPhone tem um desempenho muito semelhante, né? Vocês viram no Grid Autosport que todo o processo de abertura do jogo, que é pesadíssimo, ocorreu praticamente junto, né? Com uma diferença mínima. E assim, o legal é que você roda no iPhone qualquer coisa que você queira, de game pesado, de aplicativos pesados. Então é interessante mais por esse ponto. Não é tanto pensando em tops de linha apenas. Essa comparação foi mais pensando em aparelhos que são super capazes de atender o usuário mais exigente, que gosta dos games mais pesados ou dos aplicativos mais pesados. Então esses dois aparelhos cumprem com esses requisitos, eles dois conseguem rodar tudo isso, e aí a ideia sempre é mostrar opções para que vocês escolham o que é melhor e o que atende mais às suas necessidades, tá bom? Então é isso, pessoal. Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.